muito boa tarde. Hoje já dia 1º de novembro, hein? Olha o ano passando assim muito rápido. Papai Noel já está pronto para te encontrar no shopping center. Mas antes disso, 1º de novembro, sexta-feira, dia que você já está sabendo como foi a distribuição de rendimento dos seus fundos imobiliários, da maioria deles. Deve estar feliz e ansioso antes do Natal, ansioso para o dia 15, né? Para receber os seus rendimentos. No ar o programa Fundos Imobiliários, ao vivo aqui pela Infomoney TV. Comecinho de mês, nada melhor do que falar com o analista, saber como o analista está enxergando esse mercado e qual a carteira recomendada, o que comprar, o que vender. O que vender é difícil arrancar do analista, você sabe disso. Mas vamos ver se a gente arranca hoje. Eu converso mais uma vez com o Renan Manda, analista da XP Investimentos, e ele vai te entregar todas essas informações aí, o que eles estão enxergando para cada setor, cada segmento do mercado e a carteira recomendada da XP que está chegando hoje para os clientes. Já chegou hoje de manhã para todo mundo. Já chegou hoje de manhã. Então, ó, se você leu e ficou com dúvida, melhor oportunidade é ouvir de quem escreveu e recomendou cada uma das recomendações dos fundos imobiliários. Daqui a pouquinho eu converso com o Renan, deixa eu falar dos fatos relevantes da semana e alguns destaques. Fatos relevantes, ó, lembrando que eu estou filtrando em fundo com menos de 5 mil cotistas, eu não estou falando dos fatos relevantes. Então, dia 25 de outubro, o Malls Brasil Plural, que é o MOL 11, administrado pela Genial Investimentos, anunciou a aquisição de 18% do Shopping Barra, em Salvador, na Bahia. O valor foi de 116 milhões de reais, o negócio não está sacramentado ainda, tem aquelas condições precedentes e tal. O cap da operação, o cap rate da operação é de 7,84%. Ou seja, o que eles esperam receber de aluguel dividido por 116 milhões dá 7,84% no ano. E isso gera um rendimento potencial de R$ 1,17 por cota anual. Não é que o mês que vem você vai receber mais R$ 1,17. Isso diluído em 12 meses, né? E lembrando que a aquisição ainda não está sacramentada. Então é uma foto, gosto sempre quando tem foto, quando tem informação. Além da foto, tem mais informações sobre o shopping. Leia o fato relevante se você é cotista, ou se não é, leia o fato relevante para avaliar se vale a pena passar a ser cotista. Está aí mais uma aquisição de shopping center no fundo da Genial Investimentos. Dia 30/10, o Iridium Recebíveis Imobiliários, o IRDM11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou a 5ª emissão de cotas. Emissão 476, ou seja, aquela só para investidores qualificados ou profissionais, mas vai haver direito de preferência se você é cotista, você vai receber quase que 62% de direitos de preferência em relação à sua posição atual. Esses direitos não serão negociáveis, então ou você exerce ou não faz nada. E também não precisa exercer, não é binário, exerce tudo ou não exerce nada. Se você não tem dinheiro para exercer tudo, mas quer exercer uma parte, você pode exercer uma parte. O valor total dessa emissão é de 191 milhões 159 mil e o preço das novas cotas é de R$ 100,61. Os custos da oferta já estão incluídos aí, esse é o valor final, R$ 100,61. Então leia o fato relevante para conhecer todos os detalhes. Pode negociar, não pode, vai virar recibo, não vai virar, está tudo lá no fato relevante, você precisa ler, certo? Eu te dou aqui ó, o insight, saiu o fato relevante, te dou as principais os bullets dele, o resto fica por sua conta. Destaques, saiu o boletim do mercado imobiliário da B3, dados fechados do fim do mês passado, já somos 470 mil investidores em fundos imobiliários. Excelente notícia por um lado, por outro lado é sempre muito pouco, faz 3 anos que eu falo isso quase todo mês, Renan. Que bom que está crescendo, mas ainda é muito pouco. 470 mil cotistas. E aí outro dado que eu sempre acompanho, ó, valor patrimonial e valor de mercado. E o valor patrimonial já está 17%, o valor de mercado já está 17% acima do valor patrimonial. Atenção, cuidado, o fundo imobiliário é bom, mas não a qualquer preço. Preste atenção no que está investindo. Eu sempre falo nas minhas aulas que mercado financeiro não é diferente da vida, fundo imobiliário também não. As coisas têm um preço até onde elas valem a pena entrar, por mais que sejam boas. Se você estiver disposto a comprar um Toyota Corolla por 250 mil reais, me liga que eu te vendo na hora. O carro é ótimo, todo mundo sabe que Corolla é ótimo. Se você quiser pagar 250 mil reais porque preço não importa, por favor me ligue que eu faço questão de vender para você, vai ser um prazer. Então cuidado com o preço que você está pagando pelos seus fundos imobiliários, certo? Daqui a pouco o Renan comenta isso também.
E um outro dado que é importantíssimo é o da liquidez. Liquidez crescendo cada vez mais, já passando aí dos 90 milhões de reais por dia. Isso é segurança para todos os investidores. Rapidamente, queria comentar também sobre o rateio linear. O que é isso? Camilinha, se puder trazer para mim, por favor. Rateio linear é uma nova modalidade que a XP está implementando nas ofertas públicas. Não posso afirmar que todas as ofertas serão dessa forma, mas eu quero te chamar a atenção pelo seguinte. Você tem acompanhado muitas ofertas de fundos imobiliários, muita demanda, e a demanda tem sido muito maior do que o montante das ofertas. Vem lá um fundo querendo captar 500 milhões de reais, todo mundo reserva, quem está interessado faz reserva, quando vai ver, o total das reservas foi lá de 2 bilhões e 500 mil reais. E aí qual que é o resultado disso? Tem que fazer um rateio e cada um fica só com um pouquinho daquilo que reservou. E o cliente acha ruim, o distribuidor acha ruim. Eu já fui agente autônomo por 19 anos. Dá trabalho, você liga para todo mundo, fala da oferta, aí o pessoal vai lá, reserva, quando vai ver quase ninguém comprou não, mas todo mundo comprou, mas comprou muito pouco. Então todo mundo fica insatisfeito, o distribuidor e o investidor final. Então a XP propôs uma nova modalidade e nisso a gente tem que louvar, porque criticar é fácil, propor soluções é difícil. Então você precisa entender o que é esse rateio linear. Eu vou novamente te dar uma ideia do que se passa, mas se aprofunde, fale com o seu assessor de investimentos, aí entenda como funciona isso. Mas qual que é a ideia aqui? Eu vou dar de uma maneira lúdica o que eu entendi do rateio linear. Agora é como se eu tivesse um baralho na mão e 5 pessoas na minha frente e eu vou distribuindo uma carta para cada um. Então, ó, 5 cartas na primeira rodada, mais 5 na segunda rodada, mais 5 na terceira rodada. Não necessariamente todo mundo vai receber o mesmo número de cartas. Eu não lembro de cabeça quantas cartas tem no baralho, mas se for um número par aí, não necessariamente todo mundo vai receber o mesmo número de cartas. Qual que é a ideia? Eu fiz uma reserva de 20 mil reais. Você fez uma reserva de 80 mil reais e o Renan, que é o Renan, analista da XP, ganha pra caramba, reservou 450 mil reais. Como que vai ser feito o rateio dessas cotas? Uma cota para mim, uma para você, uma para o Renan na primeira rodada. Uma para mim, uma para você, uma para o Renan na segunda rodada. E assim por diante. De tal maneira que eu que reservei um valor pequeno, vou levar tudo. Você reservou um valor intermediário, se não levar tudo, vai levar muito próximo de tudo que reservou. E o Renan, que reservou muito, talvez seja o que menos vai levar. Ele não vai conseguir levar tudo, provavelmente. Vai ser proporcionalmente o que menos vai ser atendido. Por que eu estou te falando isso? Eu sempre falo para não blefar em oferta pública. Não vai com essa de que está tendo rateio, então eu tenho 50 mil, vou reservar 200 para ver se eu consigo ficar com um pouco mais, porque um dia tem uma oferta que não tem esse excesso de demanda, você leva tudo que reservou e tem que pagar, não tem choro. Se você reservou, você vai ter que pagar, vai ser executado, inclusive, se não tiver dinheiro para pagar. Então você já não deveria blefar em sistema nenhum de rateio. Agora, esse especificamente, para o pequeno investidor, ele vai ser vantajoso no sentido de que vai atender mais as ofertas do pequeno investidor. Agora, se você blefou, você vai acabar levando tudo. E aí, então, você vai ter que pagar tudo. Então, por que ele é bom? Porque ele privilegia as menores ofertas primeiro. E por que eu estou chamando a atenção? Você já não deveria blefar em qualquer outro sistema, mas nesse, em especial, não blefe, porque você vai levar tudo se blefar. Certo? Feitos os destaques, quero comentar do Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, um guia em PDF, um e-book gratuito que eu escrevi. Você encontra aqui nesse site que está na sua tela, Cursos Infomoney, /Guia Fundos Imobiliários. Leia, tem lá suas primeiras dúvidas, ele é super didático para quem está começando no mercado de fundo imobiliário. E para quem quer entender mesmo e investir com tranquilidade, com consciência do que está fazendo, conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, ele é online, você faz da onde você quiser, vê pelo seu celular, pelo computador, a hora que você quiser. Você vai comprar o curso, vai ter 12 meses de acesso, o curso tem mais ou menos umas 10 horas de conteúdo, você tem 12 meses para assistir quando quiser e quantas vezes quiser. E aí você vai entender fundo imobiliário do começo ao fim, desde a parte jurídica, de como ele é constituído, com a segurança jurídica dele, e depois a parte prática, como você opera, como você escolhe os seus fundos imobiliários, e depois como que faz todo o tratamento com a Receita Federal, a declaração e o pagamento de imposto de renda.
pode ir tranquilo que esse aí está mais do que testado, muita gente já fez e todo mundo gostou. Me encontre por aí, manda uma mensagem. Eu tenho falado que está cada vez mais difícil. Ultimamente eu já posso dizer que está cada vez mais impossível te responder. Não é pelo excesso de mensagens, é pelo excesso de trabalho. Mas manda mensagem porque isso me ajuda, me norteia. De vez em quando trazer um alerta aqui, até ir atrás de uma pauta. Semana que vem você vai ver que é uma pauta que muita gente já me perguntou pelas redes sociais. Então não desista de mim, mande a sua mensagem, ainda que eu não consiga te responder. Legal. Vamos bater um papo com o Renan aqui. Obrigado mais uma vez. Já está ficando da casa, né? Pois é. Espero que volte muitas outras vezes. Não, foi um prazer. E aí, Renan, você chegou faz uns 3 meses na XP. Exatamente. Na semana que chegou já te colocaram aqui para vir no programa Fundos Imobiliários. Agora mais assentado, você já estava vendo fundo imobiliário antes, na sua casa anterior, mas o que você viu de diferente nesse período de 3 meses para cá? Eu acho que um dos principais destaques foi o que você mencionou aí de crescimento. Assim, o crescimento está sendo muito forte e assim, 10% não é ao ano, é ao mês. Então, assim, hoje... Número de investidores, exato. Então, a gente está chegando agora com 470 mil investidores, coisa que a Bolsa, 5 anos atrás, tinha isso em tudo. Verdade. Né? Então, assim, hoje, lógico, esse número para a Bolsa como todo também cresceu bastante, já passa de 1 milhão, mas ainda assim é um crescimento muito robusto, mas acho que a gente está longe de chegar na maturidade, de penetrar tudo que, cobrir todo esse espaço que a gente, que tem esse potencial. Né? Então, é muito bom saber que o produto está amadurecendo, que o pessoal, o investidor está amadurecendo, está buscando informação, está demandando mais qualidade, mais serviço, e os gestores também estão com cuidado, tem uma responsabilidade maior agora de responder à altura e ter toda uma estrutura de gestão mais ativa, uma melhor qualidade. É um mercado que realmente está amadurecendo. Estou gostando de ver isso, a liquidez está aumentando. Né? Assim, 2 anos atrás você tinha meia dúzia, uma dúzia de fundos com liquidez acima de 1 milhão. Hoje você já tem 30, 40 fundos. Negociando 5 milhões, exatamente. Até mais do que isso. E crescendo mês a mês. Na semana passada, nos destaques, eu trouxe um dado da Associação Americana, a NREIT, e eu sempre uso nas minhas palestras isso, tal, e eles divulgavam lá 80 milhões de americanos que investiam. Agora eles atualizaram para 87 milhões. Caramba. Um crescimento de quase 10% numa base desse tamanho é muita coisa também. É Perfeito. Muita coisa. Eu não sei exatamente se é uma base de 12 meses, desde quando saiu de 80 para 87, mas não é um movimento isolado no Brasil. Exato. Está crescendo lá também. Em parte disso também é a questão de queda de juros lá fora. Né? Também, exato. A gente está vendo essa sincronia de queda de juros no mundo, então o pessoal está se mexendo, tentando buscar coisas mais rentáveis. E está ajudando bastante nesse ambiente aqui. O fundo imobiliário sempre traz aquela questão do ativo real, né? Que é ter o imóvel. Tem um lastro, né? Exatamente. Nos fundos de tijolo, evidente. Tinha mais uma coisa que você estava comentando sobre, antes da gente falar eu gosto de deixar para o fim, porque eu quero ficar lá querendo saber a dica. A dica é de menos, eu quero falar de conteúdo. Antes da gente falar de carteira recomendada, você estava comentando sobre uma questão que eu acho que vai ser normal e cada vez mais normal, que são as ofertas pelos imóveis, pelos ativos dos fundos, né? Que mais uma vez está acontecendo agora com o TB Office e também está acontecendo com o FVBI. E já aconteceu outras vezes e vai continuar acontecendo, principalmente com os monoativos. Né? Então, ficando para trás, você acabou de falar do crescimento de volume, de liquidez. Esses aí, pelo contrário, eles têm uma liquidez que vai ficando proporcionalmente menor. Que é restrito ao tamanho do ativo. Exato, ao número de cotistas e tudo. E você estava fazendo uma reflexão sobre a questão do preço. Assim. Uma coisa é eu aceitar e de repente, o fundo ser liquidado porque vendeu o único ativo, outra coisa é eu vender em bolsa. Explica melhor isso aí. O ponto que a gente estava conversando aqui é o seguinte... Diferente do que a gente vê, por exemplo, com uma empresa em bolsa, que quando existe alguém querendo comprar aquela empresa, ele faz uma OPA, né? Então ele faz uma oferta pública, compra todas aquelas ações. Né? Então, se você tem aquela ação, você vende ela e aí, efetivamente, se você tem um ganho de capital, você paga o imposto.
né? No caso do fundo imobiliário, você até poderia fazer isso, mas tem um caminho mais eficiente, que no caso especificamente aqui nos monoativos, a proposta está sendo para levar o ativo. O imóvel em si, não as cotas do fundo. Exatamente. Né? Então o que ele vai fazer? Ele vai comprar o ativo, vai transferir, trocar, você vai perder o ativo e vai ganhar dinheiro. E em vez de você vender a cota, ele amortiza. Então o que ele vai fazer? Ele vai pagar um provento gigante, que um pedaço daquilo é dividendo, mas o resto é amortização, mais ou menos como a gente está vendo em alguns outros fundos. Tem um da RB que está de desenvolvimento que está amortizando, né? Tem um do Kinect que também está amortizando. Então é mais ou menos nesse sentido, só que em vez de ser escadinha, vai ser basicamente um pagamento só, né? E o que isso muda na vida, né? Quando ele faz isso, você não vendeu a sua cota, ele amortizou ela e cancelou. Então, no final, você não tem o imposto sobre o ganho de capital, né? Então, porque ele foi distribuído como rendimento, ele é lucro, ele foi distribuído como rendimento. Exato. Só para todo mundo entender, imagina que um fundo comprou um imóvel por R$100 e passado um tempo ele vendeu por 120 e era o único imóvel do fundo. R$100, vamos falar, pode ser 100 milhões e 120 milhões à venda, tanto faz. Esses 20 é lucro. E se é lucro, tem que ser distribuído como rendimento. Chega para o investidor pessoa física isento de imposto de renda. E aí tem o 100, que era o valor principal do imóvel. Não é lucro nem prejuízo, é o que ele pagou e que voltou. Se o fundo não vai reinvestir, então vamos fechar o fundo. Esse dinheiro é seu, é patrimônio do fundo, é seu, ele também vai ser entregue para você. Mas como amortização de cotas, que é uma devolução do seu patrimônio. Então é separado, né? O que é principal, o que é lucro, né? É isso exatamente. Que você está explicando. E como os ativos desses fundos são marcados a mercado, né? E com o tempo a gente viu uma valorização dos ativos, aquele 100 estava sendo refletido hoje, vamos supor, a 150, né? Então se você fosse vender, você teria um ganho de capital em cima dessa valorização. No caso da venda do ativo, ele está vendendo, pegando aquele dinheiro, amortizando 100% daquele valor e liquidando o fundo, né? Então, a diferença é que, se isso acontecer, a diferença de você vender na bolsa ou você aprovar a venda e receber o pagamento, você não paga esse imposto, que pode fazer alguma diferença dependendo do quanto você teve de lucro, né, no momento que você investiu. Então, tem um benefício tributário embutido, que vai ser diferente para cada um, né? Então, na hora de olhar se aprova ou não, tem que pensar o quanto que esse dividendo, se esse valor é relevante ou não para você, né? E quanto que você acha que pode andar ainda mais aquele investimento, ou em algum caso, algum investimento, um peer dele, algum outro fundo que tenha um perfil semelhante, que possa ter um retorno parecido, e aí você pode pegar aquele dinheiro, receber a amortização, não paga imposto, investe no outro, né? Ou seja, não é que é igual para todo mundo, mas todo mundo que tem cotas desse fundo tem algum benefício. Deveria procurar entender e fazer uma conta para ver se vale mais a pena aprovar a venda do imóvel ou se valeria mais a pena fazer a venda das cotas. Exato, né? Talvez o pior evento seria você vender hoje a mercado, se você quiser realizar aquele lucro agora, né? Então, se você quiser realizar todo aquele lucro agora, é mais fácil você aprovar a venda e aí receber o dinheiro todo, porque aí você deixa de porque o lucro vem isento de imposto de renda e pode até ter um pedacinho que seja tributado se eventualmente alguém comprou a cota abaixo do valor patrimonial e quando for devolvida a amortização, se isso for maior, e aí para você entender do começo ao fim, digamos que isso aconteceu com um determinado fundo, o administrador vai pedir que você encaminhe as suas notas de corretagem, ele vai apurar qual é o seu preço de compra, e aí digamos que o seu preço de compra é 90, e ele vai te devolver como amortização 100 por cada cota. Então tem 10 de lucro aí. Ok? Aí ele vai reter 20% de lucro. Agora, se seu preço é 100, 101, 105, qualquer coisa que seja igual ou maior do que o preço da amortização, então aí não tem nada para pagar de imposto de renda. E estou falando da amortização, que é o que sobrou depois que o lucro foi distribuído. É essa a diferença que o Renan está chamando a atenção. Se você vender as cotas com lucro, você vai pagar imposto de renda sobre o lucro. Se o imóvel for vendido, a distribuição de lucro vai vir isento de imposto de renda e o principal talvez nem te gere imposto de renda ou gere menos do que se for vender a cota toda na bolsa. Exatamente. Tá aí, como eu sempre falo, por que vale a pena ouvir
ver o olhar do analista, entender o olhar do analista. Daqui a pouco a gente vai falar da carteira recomendada, e fundo imobiliário é meio que paixão das pessoas. Vai ter gente que vai falar, não, esse aí não, esse aí eu prefiro o outro. Tá normal, isso é normal, ele não está aqui para entender a cabeça de todo mundo. Ele está aqui para emprestar a cabeça, a inteligência e o conhecimento de mercado dele, para que você, com raciocínio crítico, tire proveito de alguma parte daquela carteira. Se você quiser replicar ela toda, eu acompanho o programa, eu gosto do estilo do Renan, pensar, trabalhar as alocações, então a gente está junto, eu vou montar a carteira igualzinha dele. Mas não necessariamente, se você aproveitar 2, 3 ativos da carteira, já vai ter valido a pena todo o trabalho dele. É isso, né? O que eu gosto de falar é que o analista, ele faz o seu estudo, tem sua opinião, né? Pode gerar recomendação, mas ele não é o dono da verdade. Sim. Né? Então, o que eu costumo falar é que dentro desse âmbito e com as informações disponíveis, né? É essa minha opinião, esse é o ponto de vista. Algumas pessoas têm até um acesso melhor à informação, ou conhecem mais do que eu em algum tema ou outro, e podem ou fazer uma alocação diferente, ter uma opinião diferente. Enfim, acho que mais do que falar como uma pura verdade, gerar uma discussão. Exatamente. Uma troca de informações. Uma discussão fundamentada, uma discussão de um profissional qualificado e que você não chega só com uma tabela, você chega com um racional. Exatamente. Né? Do porquê que você está recomendando aquele, porquê você tirou outro. E isso tudo faz com que a gente aprenda também. Você transfere um pouco desse conhecimento para todo mundo. É isso. É por isso que eu gosto sempre de acompanhar o raciocínio e as carteiras dos analistas. O que tem aqui? Performance da carteira recomendada de outubro. Conta sobre esse resultado. Pois é, esse mês a gente viu uma performance muito forte do IFIX, né? Os fundos imobiliários andaram bastante nas últimas semanas. Não foi muito diferente a nossa carteira, né? A carteira performou muito bem. Especificamente, ela conseguiu performar um pouco acima do índice nesse mês de outubro, né? E eu acho que o principal destaque aqui é que assim, o IFIX andou 4, a nossa carteira andou 5,8 e tal, mas o principal destaque acho que foi aqui de um ativo que a gente colocou no mês passado, que é o HGPO, né? O CSHG Prime Office, que andou 15%. Né, que foi o melhor performance da nossa carteira nesse mês. Aqueles 2 ativos no Itaim, que Exatamente. Já não tem vacância em São Paulo, preço que tem uma subindo. dinâmica de preço muito favorável para os próximos anos, enfim. Com os fundos imobiliários andando bastante nesse mês, e aí teve um efeito até um pouco mais alavancado nisso no HGPO, ele performou bem mais do que a média aqui e ajudou bastante na performance do mês. Né? Deixa eu te perguntar sobre essa questão de preço sobre valor patrimonial, que eu acho relevante, não é igual para todos os fundos, depende do tipo de fundo de papel, de shopping, de tijolo e tal. Mas o que você pensa sobre isso? Hoje, atualmente, a maioria dos fundos está acima do valor patrimonial. Eu, particularmente, acho que até 10% acima ou abaixo eu considero igual, considero comum e tal, mas queria saber a sua opinião, se você acha isso relevante ou menos relevante. Eu acho que depende da categoria do fundo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um FOF, né, um fundo de fundos, ali talvez é o caso mais claro em que ele compra cotas de fundos negociados em bolsa, então aquilo tem um preço de tela. Então é só olhar quanto que ele tem de cota vezes o preço, tal. Então não tem um valor subjetivo ali, algum tipo de avaliação. É simplesmente uma conta no Excel que você junta tudo e você sabe qual que é o patrimônio daquele fundo. Né? Então, você pagar um prêmio muito grande, porque às vezes pode estar alguma coisa descasada ali no dia a dia, mas você pagar um prêmio muito mais do que você comentou, 10%, 15% acima do valor patrimonial, basicamente você está pagando mais por um ativo que não vale tudo aquilo. Né? Não digo que seja um ativo ruim, Sim. Mas você está comprando uma moeda de R$1 por 2. É diferenciar a qualidade do ativo com o preço do ativo. Exato. Um ativo bom a um preço caro, ele continua sendo um bom ativo, só que o negócio foi ruim. Exato. Então, sim, você está comprando uma nota de uma moeda de R$1 por R$2. Isso. Né? Então, esse acho que é o exemplo mais claro aqui de estar próximo do valor patrimonial. Né?
o outro que também vale a pena e que talvez tenha algum grau de subjetividade aí, são os fundos de CRI, né? Que aí o valor de avaliação, você já não tem uma negociação ativa para você conferir preço, é muito mais do gestor atualizar, né? Fazer a avaliação daquela carteira de risco e ponderar o quanto que vale aquilo, mas, de novo, assim, o mercado pagar um preço muito acima do que o próprio gestor acha que aquele portfólio vale, você já está tomando algum risco ali. Né? E aí tem que lembrar que o fundo de CRI tem duas coisas. Primeiro, ele não tem patrimônio em si, não é um tijolo que você possa esperar que ele vá valorizar no futuro. Então vou pagar o ágio agora porque eu acho que no futuro vai valorizar e vai equivaler. Pelo contrário, ele tem papéis ativos de renda fixa que tem prazo de vencimento. Perfeito. E que eles vão, na verdade, desvalorizando à medida que o tempo vai passando. Até que chega ao final, ele amortiza, devolve o seu dinheiro. Então não tem como ter esperança de que um fundo de CRI vá compensar esse ágio no futuro. Pelo contrário, ele vai chegando cada vez mais próximo do patrimonial porque ele vai terminar. Aqueles ativos têm prazo de vencimento. E aí você fala, mas aí compressão de juros e tal, diferente do fundo de tijolo, o fundo do CRI, o rendimento dele vai comprimindo, né? Se ele está indexado em IPCA ou CDI, se o CDI cai, não é que a cota sobe, o yield cai, né? O rendimento cai. Então, ele não deveria ter um... O patrimônio até na marcação ao mercado ele vai subir, porque o juro caiu, mas Perfeito, a distribuição de rendimento vai diminuir. Vai cair, exato. Então, assim, tem tem que refletir exatamente isso, assim, se vale realmente pagar um prêmio em cima daquele fundo. Em alguns casos, por exemplo, o fundo acabou de fazer uma oferta, tem uma fatia relevante em caixa, né, sei lá, 30% em caixa, e aquele caixa hoje está rendendo pouco, está rendendo alguma coisa próxima do CDI, alguma coisa assim, e vai ser alocado para render alguma coisa, e dependendo de cada fundo vai ter um prêmio em cima disso. Né? Então, se você quiser dar já a boa vontade de olhar o quanto que pode render aquilo lá e o que seria o valor, né, de mercado daquele dinheiro pós alocação, tudo bem, mas também não deveria descasar muito daquele valor. Então, a segunda questão importante sobre o fundo de papel é que eles podem ser pré-pagos. Então, eu tenho um CRI lá que tem mais 5, 6 anos de prazo de vencimento, mas o devedor foi lá e pré-pagou. E aí ele estava rendendo, por exemplo, IPCA mais 9, que é um tremendo numa rentabilidade nos dias de hoje. Uma vez pré-pago, é engraçado chamar isso de risco, porque o risco principal é o não pagamento. E nesse caso a gente recebeu o pagamento e recebeu antecipado. Por que isso é um risco? Porque daí o dinheiro entra e tem que ser reinvestido. E ele não vai mais ser reinvestido a IPCA mais 9. E se for reinvestido a IPCA mais 9, não é mais com o mesmo perfil de risco daquele papel antigo. E ele paga o valor patrimonial, né? Então, no final, o prêmio que você está pagando se concentra no resto que ficou, né? Isso, o prêmio foi embora. Exatamente. E no caso dos fundos de tijolo? O fundo de tijolo é isso. Ali você tem uma avaliação que é feita geralmente via fluxo de caixa descontado, né, uma série de premissas macroeconômicas e tal. E ali varia muito de caso a caso. Você tem um ativo que muitas vezes ele tem uma vacância, uma dinâmica de vacância que você espera que feche, vamos supor, em 5 anos, de repente melhora o mercado em 3, pode fechar. Ou a dinâmica de repasse de preço agora, todo mundo olhando laje corporativa aqui em São Paulo, tendo, né, um potencial leasing spread muito relevante. Talvez há um ano atrás ninguém pensava nisso. Sim, é de se esperar que as novas avaliações já tragam uma... Perfeito. Então, assim, você tem um efeito que ele é um pouco atrasado, né? Que queda de juros. Isso vai mudar a taxa de desconto que o pessoal faz esse fluxo de caixa. Melhora dos aluguéis. Exatamente. Vai aumentar a projeção do fluxo de caixa. Toda hora ele vai ter que revisar as premissas dele, fazer a conta e aí fazer esse ajuste. Né? Então, acho que se o mercado está olhando que vai ter uma melhora, os juros já estão caindo, as condições vão melhorar, às vezes pagar um prêmio até mais do que esses 10, 15, 20% possa fazer sentido, né? Dado que essas avaliações, geralmente têm um atraso versus... Semana passada a Joana Matos esteve aqui, Daniel Marque, falou disso, dos portfólios que ela mesma vem conduzindo a reavaliação em geral, estão vindo para cima, mas tem que lembrar também que esse atraso, ele existe, mas não é todo fundo que marca os seus imóveis no começo do ano. O período fiscal de um fundo imobiliário tem 12 meses, ele não precisa ser de janeiro a dezembro. E tem fundo que já remarcou em julho.
certo? Então você precisa fazer pelo menos uma vez ao ano. Tem que fazer uma vez ao ano, mas não significa que seja sempre em janeiro. Tem gente que faz em julho. Então eu já vi fundo que foi remarcado em julho, subiu 10% do ano passado para esse e já está acima do valor patrimonial de novo. Vai com calma, vai com calma. Exato. Então a parte de tijolo já é um pouco mais subjetiva, você não precisa se atrelar tanto ao prêmio patrimonial. Lógico que não vou pagar 2 vezes, 2 vezes e meia, mas ver 120 do patrimônio, 130, dependendo do caso, pode ser. Né? Dependendo do quão defasado, em que situação, na dinâmica de locação daquele ativo, em que região que ele está. Se a minha expectativa é de que o imóvel vai ser reavaliado e vai subir tudo isso, faria sentido. Exatamente. Muito bom, eu sempre gosto dessa discussão, ela é polêmica, e outra coisa, a sua decisão não é em cima do valor patrimonial, sua decisão é em cima do patrimônio, é isso que você tem que olhar antes de investir. Esse olhar do preço sobre o valor patrimonial, junto até com o olhar sobre o yield, vai ser a terceira, quarta coisa que você vai ver. Você está olhando o patrimônio, depois você vai olhar o gestor, depois você vai ver essas questões. Né? Mas sempre bom trazer algo sobre isso. Performance da carteira está aqui. Você estava falando do mês passado, aqui já tem um período um pouco maior, é isso mesmo? Isso, aqui eu estou mostrando um pouco mais o histórico, né, a consistência da nossa carteira. Então, assim, nos últimos 12 meses, ela consistentemente teve uma performance até acima do IFIX, né, então não é um ponto na curva aqui. Então, um histórico, seja 12 meses, seja só em 2019, tem uma performance muito boa. Né? Então, quer dizer, acho que esse trabalho aqui que a gente está fazendo de olhar o mercado, olhar o gestor, olhar o lastro, né? Fazer todos esses checks, se tudo está batendo, se faz sentido, eu acho que está funcionando. Gerando resultado, né? Exatamente. E aí aqui é só o que mudou da nossa carteira de um mês para o outro. Né? Então, como eu comentei, o HGPO performou muito bem no último mês. Então, por causa disso, subiu 15%. Então, dada essa performance muito forte, a gente resolveu trocar para um outro ativo com um perfil parecido, né, em termos do case, que é o The One, né, que é um prédio localizado colado na Faria Lima. Ele não é exatamente na Faria Lima, numa travessa ali, sim, muito próximo do cruzamento ali da Juscelino com a Faria, do mesmo jeito que o HGPO, você tinha aquelas torres próximas ali da Faria Lima também. É um ativo de alto padrão, muito bem locado, né? E que o aluguel médio ali, eu acho que tem um espaço ali para algum ganho numa renegociação, e grande parte dos contratos vão ser renovados no ano que vem. Seja renovado ou trocar por outro inquilino, enfim, demanda naquela região tem. Né? Então, acho que hoje o risco de vencimento do contrato, na verdade, o risco é para cima nessa região específica. Vira uma oportunidade. Vira uma oportunidade, exatamente, ao invés de um risco como eram alguns anos atrás. Né? Quem quer renovar ou aceita pagar um pouco mais, ou vai embora que a fila anda e vem alguém que... Exatamente. Então, a gente viu o ciclo em que aluguéis eram R$90 o metro quadrado, de repente, anos depois virou para 180, 200, bateu a crise e voltou para 90, agora já está caminhando para 130, 140, 150 e provavelmente vai esticar de novo. O ciclo segue o seu rumo aí, né? Exatamente. Daqui a pouco sobe, fica caro, depois cai de novo, mas esse daqui a pouco é da economia real, não é do mundo da bolsa. Daqui a pouco é 4 anos, 5 anos. Exato, são ciclos longos. Sim. Então, a parte boa é que você tem essa certa previsibilidade no longo prazo, né? Não necessariamente se você acerta amanhã, mas você consegue entender as grandes tendências que vem aqui no setor. E aí você tem algumas outras coisas que ajudam a embasar o case, que é restrições de plano diretor e tal. Então você não vê muitos mais projetos desse tipo de porte aparecendo. Tem um ou outro que eram projetos que já tinham aprovação, que estavam congelados e tal. Então são muito específicos, então ajuda a conter aquela sobreoferta que, como a gente viu no passado. Né? Então acho que o racional aqui é o mesmo, prédios de boa qualidade, em localizações nesse principal eixo comercial aqui de São Paulo, e que tem uma dinâmica, um espaço para ganhar preço daqui para frente. Então de outubro para novembro foi só essa mudança, saiu o HGPO e entrou o The One. É isso. E essa frequência de mudança,
O cliente reclama? Se muda, reclama? Se não muda, reclama? Como é que é? Eu acho que depende muito. Assim, a gente procura não mudar ela inteira, de repente, né, dos 10 ativos, mudar, sei lá, 8 de um mês para o outro, até para poder fazer um acompanhamento mais fácil e evitar algum descasamento de performance e tal. Então a gente olha, geralmente, né, alguns pontos, os que performaram muito bem, ou que estão muito caros, ou que tem alguma dinâmica que pode mudar. No curto prazo, para fazer pequenos ajustes, né? Então, não é que é uma reformulação inteira da carteira, são ajustes que a gente vai fazendo mês a mês. Né? Vou aproveitar, antes de você dar as recomendações, para te fazer uma pergunta que muita gente me faz. Então, reforçando o que eu falei na abertura, mesmo que eu não tenha tempo para te responder, me mande as suas perguntas, que eu me lembrei desse caso. Essa semana me perguntaram via redes sociais e eu não lembro se eu respondi ou não. O que justifica vender na alta? Quando a gente compra, a gente quer ver valorizar. É isso que a gente quer. Né? Então, ótimo, valorizou. Como eu sei se eu deveria vender porque valorizou ou não? Qual é a valorização que me mostra, olha, venda? Aí você tem que olhar, assim, o que eu gosto de olhar, né? É um pouco daquela análise de olhar de cima para baixo, né? Qual que é o ambiente econômico do setor, né? Se é shopping, se é laje, onde que ele está localizado, né? Começar a fazer aquele funil, né? Então, a dinâmica, por exemplo, de uma laje aqui em São Paulo, no Itaim, é muito diferente de uma laje corporativa no Rio, no centro, no Porto, né? Então, provavelmente, o nível de precificação de risco que eu vou aceitar vai ser bem diferente. Então, tem que olhar como que está esse ambiente e como que está a rentabilidade. 5% num ativo numa região muito estressada pode ser muito baixo, 5% numa região super premium pode ser um rendimento bom. Interessante. Né? Então, se de repente a cota explodiu, subiu, valorizou bastante, você está tendo 5% de rendimento numa região crítica, cara, é hora de pular fora, né? Vamos vender, bota o dinheiro no bolso. E espera que as coisas se ajeitam, depois eventualmente Exato. você volta para Ou troca para um ativo menos arriscado com uma rentabilidade parecida, ou um ativo com risco até um pouco maior, mas com uma rentabilidade mais elevada, né? Do outro lado, dependendo do caso, esse 5%, se for um negócio super premium, e que tem uma dinâmica de recuperar ainda mais e melhorar e tal, como muitos dos casos das lajes corporativas que a gente vê aqui, às vezes vale segurar um pouco, né? Então, assim, tudo depende da dinâmica, de como que aquele setor está caminhando. Se está indo tudo certo, a coisa está melhorando, a perspectiva é de melhora, talvez valha a pena segurar um pouco, né? Então, e aí, o que é pouco, o que é muito, né? Você fala dos 5% e tal. Tem que comparar com a gente vai olhar com alguma coisa, o que é? Os juros, um custo de oportunidade, né? Então, se eu estou pensando em colocar alguma coisa em renda fixa ou fundo imobiliário, para tesouro, alguma coisa assim, como que eu vou balizar? Se é um contrato que está me dando rendimento, aluguel indexado à inflação, mais um yield que me dá todo mês ali. O que tem de parecido com aquilo? Você tem uma NTNB, né? Às vezes algum tipo de debênture, algum CRI, né? Então, olhar quanto que uma NTNB está me pagando, quanto que um CRI, mais ou menos daquele nível de risco está pagando, se tem um prêmio ou não, quanto que vale a pena. Se no mês que a Selic veio a 5% ao ano, você realizou um lucro de 15% de um mês para o outro num fundo imobiliário. Mais ou menos numa conta de padaria, 3 anos em um mês. É um lucro razoável, expressivo, precisa colocar no bolso. Exatamente. Vamos entregar o peixe que o pessoal quer? Carteira recomendada do mês de novembro da XP, assinada aqui pelo Renan Manda. Pois é, então aqui teve uma alteração, então ela se manteve, né? Então a gente tem a carteira aqui Mogno, fundo outro fundo da Reding Grifo, né? O de recebíveis, o Capitânia, e aí tem gente que o Capitânia ele acaba sendo exclusivo para investidor qualificado, né? Então quem não tem essa opção, acho que pode ter algum substituto ali dentro, a gente pode colocar um KNCR, por exemplo, que recentemente mudou a regulação e permite agora público em geral. Né? Antes era exclusivo para qualificado, acho que nem todo mundo está a par disso, né? Então acho que vale a pena destacar. Qualquer um hoje pode investir no KNCR.
Qualquer um pode tipo de investir no KNCR e é um portfólio com uma qualidade muito boa, né? Então, acho que serve como uma alternativa aqui, mas de qualquer jeito, se você é um investidor qualificado, tem essa oportunidade, acho que vale a pena, né, manter aqui a posição no Capitânia. Né? E aí tem um SDI Logística, o XP Industrial, o XP Malls, o VISC, né? Também continua performando muito bem, deu uma escorregadinha no comecinho do mês, mas já recuperou, até passou um pouquinho mais. E aí, de novo, aquela tese, né, de lajes corporativas, que é a nossa principal peso da carteira, que tem o Pátria, né, e o Rio Bravo, além do novo aqui, o The One, que o case é o mesmo, né, são ativos de boa qualidade em regiões centrais comerciais e que tem uma dinâmica, né, nos próximos anos que pode ajudar bastante aqui na rentabilidade. Eu estou vendo na sugestão de pesos, SDI Logística e XP Industrial tem um peso maior. Não é exatamente a mesma coisa, mas estamos falando de galpão, né? Isso. Tem um motivo para galpão, eu não olhei assim, carteira toda, se galpão é maior peso, na verdade, o maior peso aqui é de lajes, são 30% da carteira, 30% somado 30%. Então, pensando naquele funil, né, onde a gente acha que tem mais espaço para ganhar aqui, é na parte de laje corporativa, por isso ela tem 30% de peso. O segundo é a parte logística / industrial, né, com 25%. Nesse caso aqui a gente tem 2 ativos, por isso está com 12,5% cada um. Mas o racional é que ela um peso um pouquinho menor do que lajes corporativas. E a ideia aqui é que é um segmento que está crescendo bastante, principalmente os ativos relacionados, de certo modo, a e-commerce. Né, então isso tem puxado muita demanda de galpões e não simplesmente em volume, mas em características diferentes, né? Galpões mais pulverizados, né, em regiões mais afastadas, também sim vai ter muito na metrópole, que acho que é um produto que está crescendo muito, né, o e-commerce está ganhando muita atração, mas cada vez essa questão de logística eficiente está ficando mais crítica. E aí não adianta ter o melhor galpão muito perto de São Paulo, porque você tem que entregar para o Brasil inteiro. Você vai ter que entregar em Macapá, em Porto Alegre, em Salvador. O primeiro ativo que tirou o fundo imobiliário do eixo Rio-São Paulo foi agências bancárias. Tem agência no Brasil inteiro e BBPO e SAAG chegaram no Brasil inteiro. Depois foram shoppings. Shopping brasileiro adora, shopping e tal, não sei o quê. E agora o setor de logística tende a fazer isso também, fazer o gestor aqui da Faria Lima ter que rodar mais pelo Brasil e achar oportunidades em outros lugares. Acumular milhas aí, né? É verdade, porque acho que o fator, assim, e-commerce ele já existe há muito tempo, está crescendo e tal, mas acho que o que vem agilizando esse processo, demandando o galpão, que é a tecnologia, né? De smartphone, celular, do dia a dia. Que então, todo mundo tem no Brasil inteiro. Todo mundo tem, então até eu escrevi um relatório sobre isso, assim, hoje em dia ninguém mais liga para radiotáxi, espera meia hora o cara chegar, né, para pegar. Pega o aplicativo Você pega o aplicativo, chama, demorou 5 minutos, cancela, chama outro. Você não precisa nem ir no supermercado, está com pressa, pede, ele chega em casa. Né, eu posso estar aqui, pedir, e quando eu chegar em casa, 5 minutos depois o cara bate na porta. Né? Então, está tudo mais urgente. Né? E essa urgência de serviço também acaba sendo refletida na parte de e-commerce, e aí é o efeito que a gente vê lá fora, né, de Amazon, Target e tudo mais, essa competição muito grande, principalmente nos Estados Unidos, de entrega rápida, logística rápida, eficiente, e que, de certo modo, aqui a infraestrutura logística é mais deficiente do que outros países, então você não tem como entregar um produto via uma malha ferroviária, alguma coisa assim, do outro lado, é um país muito grande, né? Então demora para chegar na outra ponta, muito provavelmente vai ter que ir de caminhão, então o produto ele tem que estar mais próximo das metrópoles, ele tem que estar mais pulverizado, então uma drogaria precisa entregar o remédio em 2 dias, não só na capital, ele tem que entregar em 2 dias aqui no Rio, em Porto Alegre, em Goiás, em Salvador, Pará. Então, essa demanda por agilidade está fazendo com que as empresas demandem, talvez não um grande galpão, mas pequenas áreas fracionadas, espalhadas pelo Brasil. Vai continuar tendo a principal operação dele perto de São Paulo, que é o maior mercado consumidor e tal, mas ele vai precisar demandar outros espaços. Ele vai começar a refletir mais uma pegada, né, uma abrangência
talvez mais próxima do PIB, né? Assim, concentrada na região sudeste, mas ainda assim presente em todo o resto, né? Então acho que tem um grande espaço para cobrir aqui, tem muito galpão que ainda é antigo, é mais obsoleto, né? Galpão não é galpão tudo igual, né? Você tem especificações que vão sendo melhoradas ano a ano, né? Capacidade, aqui a gente geralmente fala em área, né? Como planta, mas tem uma outra dimensão que é altura, né, quantos pallets ele consegue empilhar, a carga que o piso aguenta. Então, se você tem um galpão que ele aguenta mais peso, consegue empilhar mais coisa, e você é uma empresa que demanda uma logística muito eficiente, já não tem opção. Ou é aquele, né, mais eficiente ou os outros não te atendem. Ou aluga 2 galpões, ou aquele lá que te atende 100%. Né? Então, não é só preço por metro quadrado, tem outras variáveis no meio do caminho. Então, assim, tem muito projeto novo saindo e o preço dele é muito estável, né? Você ergue ele muito rápido. Então, é um segmento que, diferente do que a gente falou agora de preços de aluguel de laje corporativa oscilando bastante, o preço de galpão a estabilidade dele é muito grande, ele oscila 5%, 10%, dependendo do ciclo, né? Então isso tem um perfil até mais de renda do que própria laje, né? A laje tem um fator cíclico ali também que conta bastante, né? Muito bom. Tá vendo como vale a pena? E que deixar a carteira para o final, como eu falei, a carteira é recomendada em si, não desfazendo o trabalho do Renan, mas a carteira em si, o peixe é o de menos. Ele ensinou a pescar aqui sobre tantas coisas que a gente falou desde o começo, que valeu muito a pena. Tem que terminar porque o tempo já se foi há muito tempo. Eu zero esse cronômetro aqui, deixo ele piscando e continuo o papo. Mas uma hora tem que acabar, né? Mas você sabe que é sempre muito bem-vindo, a gente agenda as próximas. A gente vai ter papo para bater outras vezes. Sempre uma boa conversa, viu? Legal, obrigado. Valeu, obrigadão. Para você também, tenho certeza que gostou desse papo, comente aí, mande os seus recados e eu te vejo na próxima sexta-feira. Aproveite muito bem o seu fim de semana e um grande abraço para você.